Então, gente, dando sequência aí, tá? Aos exercícios de lei penal no tempo, né? Parte 3. Questão de número 21. Escrivão da Polícia Civil, né? De Pernambuco. Um crime de extorsão mediante sequestro perdura meses. E nesse período, nova lei penal entrou em vigor, prevendo uma causa de aumento de pena que se enquadra perfeitamente no caso em apreço. Nessa situação hipotética, então, gente, aqui está cravado a súmula 711 aí, né? Crime de extorsão mediante sequestro perdura meses. Uma nova lei entrou em vigor, prevendo causa de aumento de pena, se enquadra perfeitamente na súmula 711, que o crime de sequestro é um crime permanente. Letra A. A lei penal mais grave não poderá ser aplicada? Poderá sim. A lei penal menos grave deverá ser aplicada, já que o crime teve início durante a sua vigência e a legislação em relação ao tempo do crime aplica-se à teoria da atividade. Nada a ver. A lei penal mais grave deverá ser aplicada, pois a atividade delitiva prolongou-se até a entrada em vigor da nova legislação, antes da cessação da permanência do crime. Perfeita. Questão letra C. Eis a nossa resposta. A aplicação da pena deverá ocorrer na forma prevista pela lei nova, dada a incidência do princípio da ultratividade, não. E a aplicação da pena ocorrerá na forma prevista pela lei anterior, mais branda, em virtude da incidência do princípio da retroatividade da lei penal. Questão número de 22, analista. Em relação à aplicação da lei penal e aos institutos do arrependimento eficaz e do erro de execução, julgue o item. Se o indivíduo praticar uma série de crimes da mesma espécie, crime continuado, em continuidade delitiva e sob a vigência de duas leis distintas, aplicar-se-á em processo contra ele a lei vigente ao tempo em que cessaram os delitos, ainda que seja mais gravosa. Então olha aqui, de novo a súmula 711 escancarada aí na sua frente. Se o indivíduo praticar uma série de crimes da mesma espécie, crime continuado, em continuidade delitiva, ainda te deu uma dica aqui ainda foi saboroso, hein? E sob a vigência de duas leis distintas, aplicar-se-á em processo contra ele a lei vigente ao tempo em que cessaram os delitos, ainda que seja mais gravosa. Certinha a resposta. Súmula 711 coloca cruz de malta, toda hora cai, falei que toda hora cai. Questão número 23, analista. Com relação às fontes e aos princípios do direito penal, bem como a aplicação e interpretação da lei penal no tempo e no espaço, assinale a opção correta. No Código Penal brasileiro, adota-se com relação ao tempo do crime a teoria da ubiquidade. Nós vimos lá, né? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Teoria da atividade é o tempo do crime. Então, tempo do crime, teoria da atividade. A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior de navio de guerra de pavilhão pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade. Eis a nossa resposta. Letra B. Vamos lá no resuminho. Então, a aplicação da lei penal no espaço. Em regra, aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Ao crime cometido no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. É o princípio da territorialidade. Independentemente da nacionalidade do autor da vítima do delito, aplica-se a lei brasileira ao crime praticado dentro do território nacional. Exceções ao princípio da territorialidade, temos a imunidade. Para os efeitos penais, estabelece extensão ao território nacional, às embarcações ou aeronaves brasileiras, as de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Consideram-se parte do território brasileiro onde quer que se encontre. Os navios da Marinha, né, navio de guerra, dentre outros que estejam a serviço do governo brasileiro. A de mercante ou de propriedade privada consideram-se parte do território nacional, desde que estejam onde? No alto mar, gente. Alto mar. Ninguém é dono do alto mar.
está em alto mar. Então o navio ali é mercante, propriedade privada, território brasileiro. Ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então a aeronave está sobrevoando o alto mar. Alto mar, gente. Beleza? As aeronaves estrangeiras de natureza privada em pouso no território nacional. Ou seja, está no território nacional. Vai ser o quê? Processado pela lei brasileira. Ou em voo no espaço aéreo correspondente ao território nacional. Está dentro do espaço aéreo brasileiro. Vai se submeter à lei brasileira. As embarcações estrangeiras de natureza privada submetem-se à lei brasileira quando em porto ou em mar territorial do Brasil. Em mar territorial do Brasil. E não em alto mar. Beleza? Aplica-se a lei brasileira, artigo 5º. Agora nós estamos no artigo 5º. Princípio da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Princípio da territorialidade. Beleza? Ele é relativo. Vamos ver. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Na Espanha, lei brasileira. No Brasil, lei brasileira. Em alto mar, lei brasileira. Na Suíça, lei brasileira. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Se estiver na Espanha, cabe a lei da Espanha. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. O espaço aéreo correspondente é o território nacional e estas em porto no território do Brasil. Territorialidade temperada, relativa ou mitigada. Então, o princípio da territorialidade, ele é temperado, ele é relativo e ele é mitigado. Ou seja, não é absoluto. É temperado, pois algumas pessoas estão isentas de ser punidas pela lei penal brasileira. Temos aí as imunidades diplomáticas, que vão ser o quê? Se submeter à legislação do país de origem. Temos a intraterritorialidade. O diplomata em missão não será responsabilizado pela lei brasileira. Temos a imunidade absoluta. Se estende a seus funcionários e aos seus familiares. E a do cônsul, gente? A do cônsul, a imunidade relativa. Se o crime não é em razão do seu trabalho, cabe à lei brasileira. Se o crime cometido ou não for em razão do seu trabalho, a do cônsul, cabe à lei brasileira. A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior do navio de guerra de pavilhão pátrio. Beleza, navio da Marinha. Vai lá. Ainda que em mar territorial estrangeiro, aplica-se a lei brasileira. Dado o princípio da territorialidade. Segundo a doutrina majoritária, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais e imediatas do direito penal. Os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais e imediatas. Os costumes não, né, gente? Os costumes não são fontes imediatas do direito penal. Dado o princípio da legalidade estrita, é proibido o uso da analogia em direito penal? Não é proibido. É proibida a analogia in malam parte, mas a in bona parte ela é aplicável. Dada a ampla margem de escolha atribuída ao legislador, no que se refere à tipificação dos crimes e combinação de pena, é-lhes permitido tipificar crimes de perigo abstrato e criminalizar atitudes internas das pessoas, como orientações sexuais. Não, orientação sexual não é criminalizado, gente. Beleza? Então, letra B está aí. Questão de número 24. Assessor técnico judiciário. Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios do arrependimento, julgue o item. Pelo princípio da irretroatividade da lei penal, não é possível a aplicação de lei posterior a fato anterior à edição desta. Pô, claro que é possível, né?
É exceção ao referido princípio a possibilidade de retroatividade da lei penal benéfica que atenue a pena ou torne atípico o fato, desde que... Tudo errado, gente. Vai sem medo. Vai no seu conhecimento, vai sem medo. Aqui você está estudando com a gente para poder ter o quê? Base legal. 2015 é analista judiciário, vê como a CESP adora tribunal. A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz a abolitio criminis, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal. Peraí. Misturou as coisas, né, gente? Então, o que a gente aprendeu lá na abolitio criminis? Abolitio criminis é uma lei nova que descriminaliza aquela conduta como criminal. Então, aqui ele está dizendo que a revogação expressa um tipo penal incriminador conduz a abolitio criminis, vírgula. Ainda que seus elementos passem a entregar outro tipo penal. Aí já é outra coisa. Então misturou uma coisa com a outra. Criado pela norma revogadora, tá tudo errado. Então abolitio crime descriminaliza a conduta. Se a lei não descriminalizou a conduta totalmente, não é abolitio crimes. Descriminalizou somente a pena. A pena era de 10, passou para 5. Não tem abolitio crimes. Beleza? Só passou a entregar outro tipo penal, reduzindo a pena. Questão número de 26 aí, né? Vamos lá. Sem perda de tempo, sem lero-lero, sem mimimi, o Código Penal brasileiro, ao tratar da competência criminal quanto ao tempo do crime, adota a teoria mista ou da ubiquidade ao tempo do crime. Nem termina de ler, porque tem lá a luta, né? Tempo do crime é teoria da atividade, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Seguindo aqui, sem perder tempo, Polícia Federal, agente da Polícia Federal, você que vai fazer o concurso da Polícia Federal, chamou todo mundo. Polícia Federal chamou todo mundo e vai abrir novamente e vai chamar todos de novo. E você vai estudar aqui com a gente, vai passar, vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal e depois vai colocar lá, passei. Sob a vigência da Lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida, passou a viger a Lei Y. Então, Lei X. Em seguida, passou a viger a Lei Y. Além de ser mais gravosa, revogou a Lei X. Então, a Lei Y é mais grave e revogou a Lei X. Depois de tais fatos, Lauro foi levado ao julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá se fundamentar no Instituto da Retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X, por esta ser menos rigorosa que a Lei Y. Questão linda. Adorei. Agente da Polícia Federal. Gente, essa questão aqui foi para quebrar bonito. Para dizer, pô, essa eu sei, eu vou de boa. Certo. Gente, essa questão aqui, linda ela. Então vamos ler com carinho, com calma. Nós temos que ir no nosso conhecimento, beleza? Temos que ser atentos nas questões. Então, ó, sob a vigência da Lei X, Lauro cometeu crime. Em seguida veio a Lei Y, mais gravosa, e revogou a Lei X. Então essa veio posterior. A Y veio posterior. A Y, ela retroage. Ela não pode retroagir. A lei mais gravosa não poderá retroagir. Essa é a mais benéfica. Ela vai fazer o quê? Ela vai ultraagir. Ela é ultrativa. Então, depois de tais fatos, Lauro foi levado ao julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado, né, que não estudou aqui com a gente, terá de se fundamentar no Instituto da Retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X. Ou seja, não é o Instituto da Retroatividade, em si o Instituto da Ultratividade. Retroatividade, a lei penal mais gravosa, se ela não pode retroagir. Essa é a menos grave, a que foi o quê? A que foi revogada. Então ela vai ultraagir, ela é ultrativa. Logo a questão está errada bem aqui, gente, ó. Linda questão, linda. Questão maldosa para pegar candidato. No questão de número 28, analista. Na hipótese de crime continuado ou permanente, já sabe aqui que a Cruz de Malta, súmula 711, fica ligado que você vai acertar a questão. Deve ser aplicada a lei penal mais grave se esta tiver entrado em vigor antes da cessação da continuidade ou da permanência. Tranquilo, né, gente? Analista judiciário.
Então, texto associado aí, questão de número 29. Em relação à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, adotaram-se respectivamente a teoria da atividade e da ubiquidade. Lei penal no tempo, atividade. No espaço, ubiquidade. Certinha, luta. Certinha. Então, nós temos aí a 30 questões, né? A última questão aí, para você que gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, meu querido, que você vai passar no teu concurso. Se inscreva no canal que você vai passar no teu concurso. Se liga aqui no canal. Questão de procurador. Acerca da aplicação da lei penal brasileira. Assinale a opção correta. Os crimes praticados no exterior ficarão sujeitos à lei brasileira quando forem cometidos contra a fé pública. Certinha a questão. Os crimes praticados no exterior ficarão sujeitos à lei brasileira quando forem cometidos contra a fé pública. Municipal, distrital, da União, do Estado. Eis a nossa resposta. Vamos aqui ao resuminho? Ficam o quê? Sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Aqui é o quê? Princípio da extraterritorialidade incondicionada. O que é incondicionada? Vai ser aplicada a lei brasileira independentemente de ser aplicada a lei estrangeira. Então aqui, ó, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente. Ah, furtar o celular do presidente, não cabe. Perdeu o celular, não cabe aqui, é só contra a vida ou a liberdade. B, contra o patrimônio ou a fé pública de quem? Da União, Distrito Federal, dos Estados, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, fundações instituídas pelo poder público. O famoso aí a administração indireta e direta. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. E de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Artigo 7º. Princípio da extraterritorialidade incondicionada. Então, sobrevindo lei que torne o ato atípico, cessará a execução da pena imposta ao condenado, exceto quando se tratar de crime praticado contra a administração pública, exceto nada. É válido para todos os crimes. Sobrevindo lei mais benéfica, aplica-se esta aos fatos que lhe sejam anteriores, mesmo nas hipóteses de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo se no mínimo 2/3 delas já tiverem sido. Nada de salvo. Considere-se praticado o crime sempre no momento em que ocorre o resultado delituoso desejado pelo agente. Considere-se praticado o crime sempre no momento em que ocorre o resultado, não. Ação ou omissão. Considera-se ocorrido o crime somente no lugar onde tenha ocorrido o resultado. Então nós vimos aí, né, matamos as 30 questões. Para você que gostou, deixa o seu like, curta o vídeo e, mais importante, se inscreva no canal.